Levítico capítulo 10. Irmãos, eu lamentei que eu não gravei o estudo de quarta-feira passada, então acho que eu vou fazer de novo para gravar. Reninha. Porque eu vi coisa que ia falar sobre que podia ou não comer carne de porco. Eu peguei, ele falou que pode comer, não pode licença. Não deu tempo. Eu estou com a carne de porco lá esperando o estudo. Lá não tem uma bisteca, tem uma bisteca lá em casa, está esperando a gente chegar nessa parte. Mas eu quero, se o tempo permitir, irmãos, porque esse assunto do capítulo 10, tem dois assuntos aí que os crentes têm sempre um pouco de indagação, que é sobre o formato do culto, e eu não sei se vai dar tempo de analisar isso com a profundidade que eu gostaria, e se não der a gente volta a outros estudos, e tem até a questão do consumo de bebidas alcoólicas também, nesse capítulo 10. E aí, se a gente concluir isso, a gente entra no 11, que fala sobre a pureza. Aí eu vou fazer um estudo só, do 11 até o 27, falando sobre pureza cerimonial, pureza intrínseca, santificação, e vou fazer uma alça de estudo sobre dízimo, e a gente conclui o livro do Levítico. Mas vamos agora ao capítulo 10, e vamos tão adiante quanto Deus nos permitir ir na noite de hoje. Verso 1, a gente já considera como muito importante: Nadab e Abiú. Pode abrir a Bíblia, irmã. O resumo é mais para você ler em casa do que aqui, né? Mas você está seguindo ele? Sempre. Está na página 5 aí, se você está na apostila. Capítulo 10, verso 1. Nadab e Abiú eram os dois filhos mais velhos de Arão, os quais tinham passado por toda aquela instrução e por todo aquele cerimonial que a gente estudou na quarta-feira passada. Eles tinham sido lavados por Moisés, ungidos e aspergidos com sangue, e que retrato bonito da nossa própria salvação: água, óleo e sangue, o Espírito Santo, a redenção no sangue de Cristo, e a água como figura da palavra de Deus que nos limpa. Eles tinham passado por aquele ritual e por todos os outros rituais e por todas as outras instruções que eles deveriam ter passado para prestar o culto a Deus exatamente da forma como Deus tinha definido que aquele culto deveria acontecer. Mas o que aconteceu? Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário, até aqui tudo bem, e puseram neles fogo, e sobre este fogo incenso, e trouxeram fogo estranho. Que fogo estranho era este? Bem, possivelmente era um fogo que não tinha sido aceso no fogo anterior que já estava aceso lá no altar. Era manter a mesma chama sempre viva, sempre acesa. Ou talvez o incenso que eles trouxeram era incenso misturado, não de acordo com a mistura que Deus tinha ordenado antes, lá em Êxodo 31, que a gente falou bem passando assim, quando fizemos o estudo em Êxodo. Deus tinha dado uma receita muito específica que deveria ser obedecida, porque este era o incenso, definido por Deus para ser queimado no tabernáculo. Entretanto, nós podemos inferir aqui que os dois decidiram prestar culto não da forma como Deus havia definido na sua palavra, mas com a licença da sua criatividade e da sua vontade e do momento. O verso número 9 nos dá a entender que eles tinham bebido. Veja aí, 8 e 9, falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Parece que eles tinham bebido. Se tinham bebido, eles tinham aberto mão por completo das funções de um sacerdote, porque embriagados eles não poderiam prestar os rituais minuciosos como eram, do jeito que deveriam ser prestados. E a segunda função do sacerdote em todo o tempo era ensinar ao povo as coisas que diziam respeito ao Senhor. E com certeza, embriagados, eles não poderiam prestar, nem cumprir este dever, este papel da palavra do Senhor. O que aconteceu com eles foi, verso número 2, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Talvez alguém ache que Deus reagiu aqui de forma exagerada. Fazemos isto
Porque a nossa mente natural não compreende a gravidade do pecado, irmãos. A gente não compreende. A gente trata do pecado como sendo algo assim muito comum, corriqueiro, cotidiano, presente na vida de todo mundo. Então pronto, basta. Nós não conseguimos olhar para este relato, ou talvez tenhamos dificuldade em olhar para este relato do ponto de vista da santidade de Deus que foi ferida pela atitude irreverente e licenciosa desses dois que tinham condições de ter mais juízo e mais clareza. O texto que a gente leu antes fala uma coisa bem parecida que aconteceu, porque a arca de Deus estava em determinada casa, em determinada pessoa, porque o povo tinha perdido uma guerra para os filisteus pegaram a arca, não preciso contar a história toda, mas a arca lá, o pessoal começou a adoecer, apareceu rato na cidade, então eles devolveram a arca, puseram na casa de um homem, e o rei Davi decidiu levar a arca de volta. A gente consegue enxergar onde foi que Davi errou, irmãos, naquele texto do nosso estudo? Talvez comparando um texto com outro a gente ache as diferenças. Em relação a tudo, na verdade, tem pelo menos 3 erros essenciais ali quando você compara um texto com o outro. O primeiro, porque ele tinha colocado a arca de Deus em cima de carro de bois. O carro de boi tropeçou em qualquer... De junta nova, de boi novo. De boi novo. Que é mais... inseguro, instável. Então, o carro tropeçou, o moço... Uzá, que era filho daquele senhor em cuja casa a arca estava, tentou segurar a arca. A intenção dele até que não era ruim. Não foi de forma nenhuma. Cuidado, porque não quer isso do chão. Mas já tinha sido orientado anteriormente. Primeiro isso. Segundo lugar, pecado de Davi, que deveria ter consultado. Veja que só depois que aconteceu aquela tragédia, o texto diz: então temeu Davi o Senhor e disse: como trarei até mim a arca? Ele não tinha feito essa pergunta antes. Segundo, irmãos, se a arca tivesse caído no chão e esparramado o maná de Deus para toda aquela estrada poeirenta, a culpa ia ser de quem? De Davi. A culpa... O boi ia morrer, coitado, mas... a culpa ia ser de Davi. E aqui a gente tem uma lição, irmãos. A gente não deve se associar aos pecados das pessoas. A gente não deve se tornar cúmplice nem tirar por menos. O pecado de Davi era um grande pecado, um grave pecado. E o moço falou assim: pelo amor de Deus. Talvez a intenção dele fosse boa, talvez ele pensasse assim: se eu segurar isso aqui, Davi vai ficar tão grato a mim, que vai me colocar numa posição... Eu não posso dizer o que ele pensou. Só Deus sabe o que ele pensou. Mas seja lá o que foi que ele pensou, Deus não aprovou. Deus não aprovou. Pecado foi grave. A coisa mais santa que existia no mundo. E não santa em si, mas santa no seu simbolismo, santa na sua história, era a Arca da Aliança. O pecado provoca a morte de inocente. Pecado provoca a morte de inocente. Veja, irmãos, que Davi tratou a coisa mais santa do mundo como se fosse um brinquedinho que podia ser levado como espólio de guerra, como se fosse um troféu e uma festa para ele. Tem muita diferença entre os dois textos. A primeira diferença é a forma do culto. O pecado de Nadab e Abiú foi muito semelhante. Eles se aproximaram de Deus com atrevimento, se aproximaram de Deus com irreverência, como se a presença de Deus, mais santa do que a coisa mais santa que a nossa mente pode conceber, fosse algo que você entra e sai e passeia. Será, irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, mas será que a mesma atitude não está viva até hoje? Talvez esteja na presença, no coração de muitas pessoas, pela forma como elas se comportam perante Deus. Essa semana eu estava lendo na internet, pensando algumas coisas para a pregação de domingo à noite, e aí eu entrei num site que tem frases, citações de diversas pessoas de todos os tempos, chama Pensador, e eu quis ler frases sobre a Bíblia. E tinha frases, e na mesma página eu ficava profundamente alegre e profundamente triste pela forma como as pessoas de hoje e do passado falavam da Bíblia.
Uns da Bíblia falam com tanta reverência, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta riqueza, e outros falam da Bíblia com tanto desprezo, com a forma tão vulgar de palavreado e de sentimento. A mesma coisa, irmãos. Talvez em diferente gradação ou diferente manifestação, mas existe no coração de tanta gente na forma como se comporta com o Senhor. Como se Deus fosse apenas qualquer coisa e as coisas de Deus fossem qualquer coisa. Isso se manifesta no comportamento. Ninguém vai falar, eu penso de Deus muito pouco, não. Ninguém fala isso. Mas a atitude da pessoa para com Deus e para com as coisas de Deus mostra o que ela pensa. Afinal de contas, não é verdade, minha gente? O Senhor Jesus falou isso. A árvore má não dá frutos bons, pelos frutos os conhecereis. Segunda coisa no culto de Davi, e eu não quero aqui parecer muito pegado a esse tipo de coisa, porque eu sei que é uma conversa longa e que o tempo não contempla isso, mas a roupa de Davi era inadequada no primeiro culto. Tem uma diferença clara entre o primeiro texto de Crônicas e o segundo, que no segundo texto ele vestiu um éfode, uma estola de linho. O que os irmãos acham dessa referência? Se a gente veste uma roupa especial, uma ocasião especial. Tem algo mais, sim, mas tem algo mais assim, profundo do que isso. O que as roupas do sacerdote significavam? A gente falou sobre isso quarta-feira. Elas eram roupas brancas, lembram? De linho. Tinham a ver com pureza diante de Deus, tinham a ver com salvação, com aquilo que a Bíblia fala de vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Veja, irmãos, que eu não estou negando que haja talvez esse viés da forma como a gente se comporta no culto dominical da igreja, mas não quero prender a esse ponto agora. Mas eu quero falar sim sobre a preparação espiritual para prestar culto a Deus. Culto não é uma coisa que a gente faz de qualquer maneira, ainda que a gente possa cultuar em qualquer lugar. E ainda que qualquer reunião de 2 ou 3 pessoas seja contemplada, abençoada com a presença do Senhor Jesus, isso não quer dizer que a gente possa fazê-lo de qualquer forma. As coisas de Deus, irmãos, são coisas santas. Oração é uma coisa santa. A atitude das pessoas durante a oração, conversa, lê, fica no celular, anda para lá, anda para cá, distrai. Oração é uma coisa santa, irmãos. Pregação da palavra é uma coisa santa. Digo novamente, nosso tempo é um tempo muito superficial com as coisas santas de Deus. Não deveríamos agir assim, não deveríamos ser assim. As coisas da igreja são coisas santas de Deus. Merecem o nosso zelo, o nosso cuidado, o nosso carinho. Não acredito que hoje vai sair fogo de qualquer lugar aqui e rasgar as pessoas no meio como naquele tempo, porque Cristo já se colocou entre nós e Deus, já sofreu a ira divina. Mas acredito sim, como a gente já tem falado muitas vezes nas quartas-feiras, que dessas histórias do Antigo Testamento nós temos advertência, como diz 1 Coríntios, nós temos exemplo, como diz Romanos, do que nós devemos fazer e do que nós não devemos fazer. Uma terceira diferença no culto que o rei Davi prestou, no texto que a gente já leu de 1 Crônicas 13 e 15, tinha uma diferença lá notável. Estou pensando se eu entro por esse caminho ou não. Mas os irmãos sentiram falta de uma coisa na lista de instrumentos no capítulo 13 e na lista de instrumentos no capítulo 15? Vamos lá consultar? Primeiro Crônicas 13 e depois 1 Crônicas 15. Está com a Bíblia aí? Não esquece de Levítico não, viu? Porque a gente está dialogando com os textos da palavra de Deus. Capítulo 13, verso número 8. Onde nós lemos assim: Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, 1. Cânticos, 2. Harpas, 3. Alaúdes,
4 tamboris, 5 símbolos e 6 trombetas. Notaram aí? Vamos agora ao capítulo 15, verso 28. Assim, todo Israel fez subir com júbilo. Se eu fosse me dedicar a esse tempo, eu ia falar que existe uma diferença entre a alegria do capítulo 13 e o júbilo do capítulo 15. Mas não posso me deter nisso agora. Mas vamos lá. Com júbilo a arca da aliança do Senhor ao som de clarins. Tinha clarim lá no capítulo 13? Volta lá e confere se tinha. Buzina? Na tradução que eu estou usando não tinha o clarim lá no capítulo 13. Na sua também não. Lá no capítulo 15 tem clarins. Tinha trombeta no capítulo 13? Tinha. No 15 tinha trombeta. Símbolos. Tinha símbolo no capítulo 13? Tinha. No 15 não. Fazendo ressoar alaúdes. Tinha alaúde no capítulo 13? E harpa também. O que tinha no 13 que não tem no 15? Tamboris. Os tambores eram um instrumento muito ressoante, cujo barulho marcava o passo. Era um instrumento de batalha, não era um instrumento de culto. Era um instrumento usado para marcar o passo dos soldados. Já viram isso? O irmão Norberto já viu muitas e muitas vezes. Era um instrumento que se batia para marcar o ritmo da caminhada. Não necessariamente. Era um instrumento que se batia para marcar o ritmo da caminhada. Era um instrumento militar. Era um instrumento de guerra. E o barulho dele ofuscava as outras coisas. Todos os outros instrumentos que nós ouvimos aqui eram instrumentos de um volume mais baixo, ou pelo menos mais curto. A trombeta, o clarim, ela só dura o sopro de uma pessoa. Quanto tempo dura o sopro de uma pessoa? Ouvi outro dia, não direi onde, ouvi um concurso de galopeira aí, de um pessoal, durou 30 e poucos segundos. E pararam, e silenciou. Culto de Deus tem certos princípios que são regidos. Tem certos princípios que são regidos. O culto não é um concerto de instrumentos. A música instrumental não pode afogar a voz congregacional. O instrumento que Deus criou para o culto é a voz humana. Os outros são invenção dos homens. Já participei de cultos, irmãos, em que as músicas eram músicas que ninguém sabia cantar. As pessoas ficavam em pé, murmuravam às vezes um pedacinho, mas quem cantava era a banda lá na frente. E os instrumentos com grandes solos instrumentais. Aí a gente pensa em rock, mas existe isso com música clássica, e tem igreja de culto tradicional que é a mesma coisa, é só música. É uma música pomposa, uma música extravagante, uma música luxuosa que ninguém consegue acompanhar, que ninguém sabe cantar, uma música tão o que, Hugo? Tão complexa, difícil. Essa não é a música do culto, essa é a música da música. A música do culto é simples, cantada pelas vozes e mais do que vozes, o coração. Davi misturou culto com as suas próprias paradas militares. Deus disso não se alegrou. Deus disso não se alegrou. O culto ao Senhor, irmãos, é algo separado para Deus, prestado da forma como Deus de nós o requer, prestado com o melhor do nosso coração. Eu sei que esse é um assunto que rende, se a gente deixar render. Então eu vou me ater a estes princípios aqui em Levítico, em diálogo com Crônicas, e prometo voltar a esse assunto uma vez no futuro com os irmãos, tá bom? E eu volto, os irmãos sabem disso. Quando eu prometo é porque eu vou voltar. Aí tem o negócio deles terem bebido, verso 9, está escrito lá: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Veja, irmãos, que a gente vive um tempo hoje em que as coisas são meio pré-condicionadas. A nossa posição sobre os assuntos é mais ou menos formatada, sim, pelos elementos externos à palavra de Deus. E aí de vez em quando alguém me pergunta assim: pastor, de vez em quando, irmãos, isso tem uma frequência, até que aqui na Bela Vista não, mas outros contextos que eu já estive, as pessoas sempre perguntavam: e aí, pastor, beber é pecado ou não é?
Aí a pessoa já vem pronta para qualquer resposta que eu der, ela fala assim, mas em nenhum lugar da Bíblia diz que não pode beber. Aí eu digo, Paulo manda, Jesus fez vinho na festa e tal. Irmãos, eu desafio qualquer pessoa que me mostre num relato, não num salmo, num relato, num registro de um fato, algum lugar na Bíblia em que a bebida ocupou uma boa posição. Sempre ruim. A primeira vez que a bebida aparece na Bíblia foi quando Noé plantou uma vinha e se embriagou. Daí por diante, o relato é terrível. Quando você vê os episódios da Bíblia em que a bebida alcoólica aparece, eu sei que lá no Salmo fala de vinho, vou chegar nisso daqui a pouco. Mas quando você vê os episódios da Bíblia em que a bebida alcoólica tem alguma parte na história, você verá que é sempre algo ruim e mal. Provérbios capítulo 20 diz assim: não olhes para o vinho quando está vermelho no copo. Se o livro dos conselhos me diz para não olhar, quanto menos para beber. Direi mais. Aí as pessoas me falam assim, mas Jesus transformou a água em no que, pastor? Pois é, os irmãos já viram também na Bíblia a distinção. Veja que nesse texto que nós lemos tem essa distinção. Excelente, Madivane. Excelente. Você acabou de me colocar exatamente o que eu ia dizer. Não, desculpa nada, excelente. Veja aí, Levítico 10, verso 9. Tem uma distinção aí que aparece várias vezes na Bíblia. Ele fala assim, vinho ou... Confere aí o verso 9 do capítulo 10. Vinho ou bebida forte. Você vai achar isso na Bíblia várias vezes. Se a sua tradução é um pouco mais antiga, ela usa a palavra mosto. Como era feita essa distinção? E isso é muito importante. Era chamado de vinho o produto da uva esmagada fresquinho, não rendido com água. Não era geleia, porque eles não tinham açúcar igual a gente tem hoje. Uma pasta que era diluída em água, e a proporção do diluimento era definida pelo presidente da mesa. Ele falava, professor, nós vamos tomar vinho em 3 partes, nós vamos tomar vinho em 5 partes, 8 partes. Quanto maior a fração, mais uva tinha e menos água tinha. Está entendendo onde eu estou caminhando aqui? Esse era o vinho. A prova disso, uma segunda, além dessa que a irmã mencionou, é que o Senhor Jesus celebrou uma Páscoa sem fermento, mas o que estava no cálice foi chamado de vinho. O processo pelo qual se torna alcoólica a extração da uva é a fermentação. Não tinha fermento. O que é chamado de bebida forte ou mosto é o processo de envelhecimento e de fermentação dessa base inicial da qual se fazia o vinho. Esse nós não encontramos Jesus bebendo. Veja que os fariseus acusavam o Senhor Jesus de ser um bebedor de vinho, glutão, que come muito, mas não acusaram ele de ser um bebedor de bebida forte e nem de mosto. Outro texto disso é o que coloca em oposição duas coisas. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda. Veja que o próprio vinho do qual estou falando, consumido em certa proporção e em certa quantidade, podia deixar qualquer pessoa fora do seu normal. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas, oposto, enchei-vos do Espírito. De maneira que, irmãos queridos, eu acredito que quando a gente olha para a Bíblia no seu exemplo, e na sua narrativa contínua, e na forma como algo é retratado, é difícil você harmonizar certas práticas de vida com o que a palavra de Deus dá como exemplo e como direção para nós. Considerado este assunto? Nos Salmos, convém ressaltar isso, que lá no Salmo fala assim do vinho, etc, etc. Mas é porque nós sabemos que os Salmos eram textos de linguagem figurativa, poética, simbólica.
dignos de uma interpretação não superficial, que nos faz entender que o vinho para eles era sinal de boa colheita, porque se tinha vinho é porque tinha chovido muito, então era bênção de Deus e por consequência grande alegria no coração de todo mundo. Ficou claro isso para os irmãos? Alguma dúvida? Prossigamos então, porque agora a gente chegou ao capítulo 11, que os irmãos querem tanto saber sobre a questão da carne de porco e outros, não é só carne de porco que está proibido não. Eu tenho uma Bíblia lá no escritório que é ilustrada com desenhos. Aí nessa página tem um desenho de todos os bichos que não pode comer: coruja, golfinho, morcego, pato, coelho, porco, etc. Eu não vou ler tudo não, irmãos, mas eu vou dar uma olhada aqui em alguns destaques com os irmãos que é interessante. Capítulo 11, verso 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Deste, porém, não comereis, dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo rumina, mas não tem unhas fendidas. Então, se o irmão naquele tempo, vivesse naquele tempo e gostasse de um filezinho, de uma picanha de camelo, você ia ter que abrir mão dela. Esse vos será imundo. O arganaz, coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, vos será imundo. A lebre, o porco, verso 7. Da sua carne, olha só, verso 8, da sua carne não comereis, nem tocareis o seu cadáver. Nossa, esses vos serão, imundos. Irmãos, oi? Os adventistas têm pavor. Tem outras regras que eles não são tão rigorosos não, mas algumas eles são mais do que outras. Irmãos, eu quero trazer uma coisa aqui para os irmãos. Esse texto, estas leis, que nós chamamos de leis civis, tinham a ver com o acampamento de Israel, uma proteção higiênica para eles, porque eles viviam numa quantidade enorme de pessoas no deserto. Imagine, irmãos, o porco, um animal tão sujinho, pelo menos assim, no meio de vida ele não é muito limpinho, não é verdade? E as pessoas querem criar aquilo, vivendo em tendas, a ponto do porco, você tenta matar ele, o bicho faz um escândalo miserável, e ele tenta sair correndo, e entra na tenda de um, e passa misericórdia. Golfinho, irmãos, eu não sei como eles conseguiriam carne de golfinho no deserto. Golfinho está escrito aqui, pode dar uma consultada. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas, vos será abominável. Enguia e surubim, que muitos aqui gostam, que é peixe de pele. Mas veja, irmãos, que eu não quero aqui, e nunca farei isso, descartar um texto bíblico e dizer que nós não devemos atentar para isso. Não. Para tudo que há na Bíblia nós devemos atentar. Mas atentaremos como leitores inteligentes da palavra de Deus. Não somente era uma restrição higiênica, era uma restrição, como eu tenho dito aos irmãos, simbólica, e que tinha a ver com um povo que se purificava para andar na companhia de Deus. Compreendem isso, irmãos? Era um povo que se purificava para andar na companhia de Deus. Deus estava acampado no meio deles, então eles tinham de viver ao redor da presença de Deus de maneira pura, para poder andar, repito, na companhia de Deus. E isso é verdade até hoje. Se a gente quer andar na companhia de Deus, a nossa vida tem que ser pura, e a nossa vida tem que ser santa. Entretanto, confiram o Evangelho de João, capítulo 15, verso 3. A pureza externa, a pureza ritual, representado por aquelas lavagens que há em Levítico. Se alguém tocar no morto, será imundo até a tarde, lavará sua carne em sangue, lavará sua carne em água e será imundo até a tarde, no dia seguinte está limpo. Essa pureza era uma pureza externa, ela era uma pureza cerimonial, ela era uma pureza simbólica, como símbolo, como tipo, como figura de uma pureza que Deus haveria de operar em favor do seu povo, para que eles fossem puros, não de fora para dentro, mas de dentro para fora.
Estão entendendo isso, irmãos? Eram várias regras para que o povo andasse puro na presença de Deus, como reconhecimento de que o comportamento humano natural é imundo. Então eles tinham que zelar pela purificação. Mas era tudo isso figura de uma pureza, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, que se alcançaria, que se obteria pela graça de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso número 13. Deixa eu abrir com os irmãos. O que diz o Senhor Jesus aí? Vamos dizer todos juntos? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Esta é a palavra de Deus que cumpre os rituais de pureza externa. Vós já estáis limpos, já podemos andar em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, já podemos andar na presença de Deus e na companhia de Deus. A proibição de comer isso, de comer aquilo, era externa, para que alguém se mantivesse, continuasse, permanecesse puro. Mas o que Jesus falou é: vós já estáis limpos, presente, estamos limpos pela palavra de Deus, pela purificação que o sangue de Jesus por nós efetuou. Paulo não teria autoridade, como nós vamos ler daqui a pouco, para simplesmente desdizer o que Deus falou por meio de Moisés. Em nenhum lugar da Bíblia existe isso, que uma coisa está dita aqui e é anulada depois. Não. Mas profecias são cumpridas. Símbolos alcançam o seu objetivo, o seu alvo e a sua finalidade. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Eu sei, verso 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus. Veja, irmãos, que se houve alguém que analisou minuciosamente a lei de Moisés, foi o apóstolo Paulo. E se teve alguém que andou minuciosamente por ela, foi o apóstolo Paulo. Ele deu testemunho disso várias vezes na Bíblia. Mas ele diz: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Esse foi o grande problema no surgimento da igreja, porque os gentios comiam carne de porco e eles se convertiam e eles continuavam comendo, e os judeus não aceitavam isso. Então veja que no verso anterior Paulo falou, no 13: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que coisa nenhuma é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então Paulo está dizendo que a lei de Deus é relativa? Pelo contrário. Ele está dizendo que havia pessoas cuja fé era tão frágil, tão sensível, que se desmanchava diante do que alguém comia ou não comia. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, veja, irmãos, que palavra sábia e profunda nós temos aqui. Porque há pessoas cuja fé de fato é tão sensível e frágil que se entristecem por causa de comida. Será possível uma coisa dessa? É possível. É possível. Verso 16: não seja vituperado, mal falado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo deu uma palavra aqui que fazia a paz entre os dois partidos, por assim dizer, entre os dois lados dessa confusão. Havia uns que não aceitavam comer e eles estavam muito presos a isso. Paulo falou: eu sei, eu estou convencido, persuadido de que no Senhor Jesus, por causa do que Jesus fez, que nenhuma coisa é impura. Mas tem gente que está muito sensível, muito apegada a isso, a ponto disso entristecer, disso enfraquecer a fé da pessoa. Deixa ela caminhar por esse lado. Veja que Paulo ensina isso novamente em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4.
verso 4 e verso 5. Estamos aí? Tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração... Olha, irmãos, que ensino mais precioso que a gente tem na palavra de Deus, não é verdade, meus irmãos? Olha o que ele falou de novo. Tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Ore sempre antes de comer. Mas mais profundo que isso, seja... É. Ah. Não pode comer? Pode ou não? Pode ou não pode comer? Isso é uma coisa tão interessante, irmãos, a forma como Paulo lida com esse 1 Coríntios. O tempo está passando, eu preciso ir caminhando para o final. Mas chega lá em 1 Coríntios, o problema era um pouquinho mais grave, porque as pessoas comiam carne que tinha sido oferecida a ídolos. Aí Paulo fala assim, o pessoal perguntou, e aí Paulo, pode comer a carne dos ídolos ou não pode comer? Paulo respondeu para ele o seguinte, gente, o ídolo não é nada. Ele escreveu, está na Bíblia isso. O ídolo não é nada. Vai no mercado, compra de tudo. Dá para esperar? Então resolve. Ele disse, vai no mercado, compre de tudo e não faça pergunta nenhuma a ninguém. Mas se você estiver comprando e a pessoa falar assim, olha, essa carne aqui eu ofereci ao grande Deus, ao grande santo, ao grande fulano, ao grande apoio, aí você não compra. Não pela carne, mas pela sua consciência. Veja como esse homem é um homem de Deus, inteligente e que nos ensina coisas úteis. Alguns crentes têm muito medo, muita superstição de ir lá na Bahia de comer aquelas coisas que servem lá e tal, né? Diz que já tem até umas moças que fazem que são evangélicas e que tem a barraquinha só de evangélicos. Não sei se é muito bom, não, porque ela veste a roupa branca. Mas será que as moças não... Repito, eu sigo o conselho, vou no mercado, compro de tudo, não pergunto nada. Pergunto nada. Recebido, olha o que ele falou, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Está escrito assim, irmãos? Veja que essa questão do que pode comer e do que não pode comer, ela permanece viva, ainda de vez em quando ela volta de tempos em tempos. Eu preciso caminhar para o final, mas eu quero dizer para os irmãos alguns princípios gerais. As leis alimentares de Levítico, elas se diziam respeito a uma pureza que a pessoa tinha que alcançar e manter para estar na presença de Deus. Se por algum deslize ela quebrasse aquilo, ela tinha que passar por um ritual de limpeza para ela poder voltar. Isso era uma disciplina constante e constantemente repetida no meio deles. Jesus diz que nós já estamos limpos. A limpeza que ele promoveu para nosso favor não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente quebra essa pureza constantemente e a gente a renova constantemente pela oração, pela confissão de pecados, pelo arrependimento, pela reparação dos erros, para que a gente possa andar de maneira reta na comunhão com Deus. Isso não é mais medido, quero dizer novamente aos irmãos, pelo pano que a gente veste, pelo alimento que a gente come, ou pelas outras regras que falavam quanto a parar a ponta da barba, a ponta do cabelo, não cortar o cabelo em círculo para homens. Tinha várias regras externas. Todas essas regras tinham a ver com uma pureza que a pessoa tinha que alcançar e manter. Nós já alcançamos. Nós já alcançamos e mantemos pela oração, pela comunhão com Deus. Quando nós quebramos, nós não precisamos fazer sacrifícios, porque o sacrifício já é feito em nosso favor.
mas genuinamente nós nos arrependemos e buscamos novamente a comunhão com Deus. Quero dizer aos irmãos, agora aplicando nessa outra parte, que essas questões alimentares elas voltam de tempo em tempo, mas por causa da fragilidade da fé de algumas pessoas, como Paulo colocou e nós já lemos. Algumas pessoas se ofendem. Nossa, o senhor é pastor e foi lá em Salvador e comeu um acarajé, o senhor não sabe quantas maldições o senhor trouxe para a sua vida. Eu trouxe nenhuma, principalmente que eu não pedi do apimentado, aí não foi nenhuma mesmo. Não trouxe nenhuma maldição para a minha vida, porque o texto diz: recebido com ações de graça, nada é recusável, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ah, o senhor não sabe que eles fazem isso, que eles fazem aquilo. Eu não perguntei, ninguém me falou, não quero saber. Porque se faz, está escrito na Bíblia: o ídolo nada é. Mas eu vou perguntar? Está escrito lá: vá ao açougue, compre tudo, não pergunte nada. Tem alguma restrição, pastor Hugo? Tem alguma restrição? Lá em Atos capítulo 15, não precisa ler agora, foi escrito assim aos irmãos novos convertidos gentios, que eles se abstivessem da imoralidade sexual. A gente ensina isso na igreja até hoje. Que eles se abstivessem da carne sufocada. Hoje é um pouco mais difícil da gente saber se a carne é sufocada ou não, mas pelo menos a gente tem o Ministério da Saúde, da Agricultura, que não permite matar o bicho esganando, né? E o sangue. Então eu estou colocando aqui para os irmãos uma questão pessoal, porque tem gente que discorda de mim, e eu dou licença para a pessoa discordar, não acho que isso é um assunto vital. Eu não como. O Hugo não come. E eu entendi isso e parei. Eu gostava muito de chouriço. Gostava, hoje eu não sinto falta, não como, se me oferece eu não aceito. Frango ao molho pardo, já gostei bastante. Não como também. Isso, mas eu repito para os irmãos, isso sou eu, tá? Deixo isso aí para os irmãos pensarem e avaliarem aí o seu comportamento com Deus. Vamos voltar lá em Levítico. Está esclarecida a questão, irmãos? Pode comer carne de porco ou não pode? Mas se você tiver um primo adventista que vai almoçar na sua casa no sábado, não, mas no domingo. Dou alface para ele. Veja, está escrito aqui: se por causa de alimento teu irmão te entristece, não seja tropeço para o teu irmão. Então, se o pastor põe em casa, eu não vou fazer chouriço e nem frango ao molho pardo. Não, pode fazer, eu não me entristeço por causa disso, não. Eu só não como. Não tem graça, visita. Veja, irmãos, eu quero dizer isso novamente para os irmãos. Agora, a nossa relação com esse pessoal é uma relação um pouco complicada, porque eles jogam essas cascas de banana para a gente. Eu já falei para os irmãos da senhora que pediu uma visita aqui no bairro. Ela era crente, a igreja dela fica lá do outro lado, ela estava doente, pediu para eu ir lá na casa dela. Eu fui, aí ela me fez 3, 4 perguntas, e uma delas foi: o senhor come carne de porco? Eles jogam essas coisas. Como a gente se relaciona com essas tais pessoas? A gente fala a verdade, irmãos, com muita tranquilidade. Ela perguntou, eu falei que eu como. Eu já comi bem mais, mas o preço agora está Bom mesmo de comer agora é ovo, porque é uma coisa que está barata, é ovo. E agora já não faz mal, né? Já não é, daqui a pouco faz mal de novo, eles mudam de ideia outra vez. Pastor, Irmã. uma coisa que hoje escandaliza muito os católicos é nós queremos comer na sexta-feira da paixão. Eles acham um absurdo. Eles acham que é um absurdo. Mas veja só como é a cabeça. Não quero falar assim não, mas veja como é o comportamento humano. Porque na verdade a regra da Igreja Católica é não comer carne nenhuma sexta-feira. Ah, é? Não sabia. Se foi católica, não é verdade, Elaine? Tem uns que não comem nenhuma sexta, mas tem uns que só não. Tem uns que não comem nenhuma sexta. Pouquíssimos, irmãos. Pouquíssimos. Então assim, aí tem sexta-feira que vale mais do que outra, porque até onde eu sei, sexta-feira, na tradição aí dos restaurantes, é servir feijoada. Quer dizer, são 2 crimes num só, porque é carne de porco ainda por cima. Quero dizer para os irmãos que a gente não deve ser julgado. Paulo falou que a nossa liberdade não deve ser julgada pelos outros. Nossa liberdade está escrita na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. A nossa liberdade não deve ser julgada pelos outros. A Ariadne me contou outra história interessante, que o pessoal lá do Souza observou tem o costume de observar a quaresma, né? Fica 40 dias sem comer carne. Aí vai lá no sítio do seu Baltazar e rouba peixe lá onde ele cria, na represinha dele. Quer dizer, comer carne não pode, roubar peixe dos outros pode.
É uma coisa, irmãos, esse tipo de regra é a que eu quero chamar a atenção dos irmãos agora para Colossenses capítulo 2. E aqui a gente termina o estudo de hoje e quarta-feira que vem eu termino o Levítico falando sobre a lepra e sobre o dízimo. Colossenses capítulo 2. O pastor vai ler do 16 até o 23. Colossenses 2, do 16 até o 23. Veja o que o apóstolo Paulo escreve. Ninguém, pois, vos julgue. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui na minha Bíblia está marcado 3 vezes, 2 vezes sublinhado e 1 vez contornado em volta. Sempre, eu sou um para-raio de adventista. Onde eu vou, eles aparecem para poder. Mas vamos lá. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olha a nossa chave de leitura de Levítico aí. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Já vieram. Porém o corpo é de Cristo. Há crentes, irmãos nossos que vivem segundo essas restrições. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo o cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, culto de si mesmo e de falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Infelizmente, de tempo em tempo aparecem uns escândalos aí que entristecem a gente, que alguém que era muito rigoroso, muito duro, muito taxativo, muito inflexível, é pego com uma coisa assim horrorosa, que você nem acredita que tal pessoa faria isso. Mas está escrito, o rigor externo é inválido contra a sensualidade, contra as carnalidades de maneira gerais. Aqui eu não estou falando de sensualidade só na área da imoralidade sexual, não. Todo tipo de imoralidade, de comportamento humano contraditório que desonra a Deus. Não. Sensualidade tem tudo a ver com carnalidade. E aí carnalidade é uma coisa muito mais ampla do que só a questão da imoralidade sexual. Ele está dizendo isso, essas regras, não toques isso, não proves aquilo, não faças aquilo outro, com o uso se destroem e não tem valor nenhum. O que tem valor, irmãos? Comunhão com Deus, oração, meditação na palavra do Senhor, confessar os nossos pecados, nos arrepender, buscar a presença de Deus na nossa vida, isso tem valor. Essa é a pureza e a santificação que o Senhor de nós espera. Isso é uma chave de interpretação para os irmãos de Levítico de 13 até 27. E eu concluiria o estudo aqui, mas quarta-feira que vem eu quero fazer algumas observações sobre a lei da lepra, que é muito interessante, e sobre a questão dos dízimos. Então quarta-feira que vem, Deus permitindo, a gente termina Levítico. Irmão Vantuil. Candelabro, bandeira de Israel, óleo, etc, etc. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer uma... A gente convive, né, no trabalho, com esse povo. Convive. Eles ficam falando.
E a igreja deles tem tudo e a nossa igreja tem nada. Se a gente tiver cuidado, daqui a pouco a gente também está sem perceber, falando sobre essas coisas. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A religiosidade é um comportamento humano universal. E a superstição é a irmã gêmea da religiosidade. As pessoas gostam de amuletos, objetos santos, coisas que enchem a vista. Fé, entre aspas, viu, Demilson? Fé palpável. Quem de nós, irmãos, olha que eu sou um batista convicto, mas quem de nós não fica impressionado quando entra num templo romano, com toda aquela construção impressionante e aquelas pinturas assim? Você não fica impressionado? Várias vezes eu já fiquei, mas eu já fiquei muito impressionado, eu tenho que admitir isso. É feito para impressionar, mas logo em segundo lugar eu penso assim, gente, mas não dá para você viver uma vida de igreja igual a gente vive num templo desse. Os irmãos conseguem imaginar esse tipo de culto aqui, em que a gente conversa com a Bíblia aberta, acontecendo num templo daqueles, desenhado para o ritual? Não. Você é tocado por essas coisas, e não somente tocado, mas a maioria das pessoas que não busca e que não tem conhecimento da Bíblia é manipulada por essas coisas. O tal do sal grosso, de onde vem? Vem da... A prática de usar sal grosso para orações e para afastar o mal, vem da Bíblia? Vem da Bíblia, irmãos? Não vem da Bíblia. Ainda que as ofertas de Levítico fossem temperadas com sal, não vem da Bíblia. Não existe isso mais, né? Já diminuiu muito, mas eu já falei disso na quarta-feira. Pega o seu copo com água e põe em cima do rádio, põe em cima da televisão, e agora que a televisão é fininha, só põe na frente. E nós sabemos quem começou essa prática no Brasil. Alziro Zarur, o homem daquela voz medonha, que trazia o falso evangelho dos demônios do espiritismo. Agora, que ele falava Alziro Zarur e da cueca. Mas aí tem outra história depois. Veja, irmãos, que essas são práticas da religião popular, são práticas da superstição humana, mas não são práticas de uma fé inteligente que pensa nas coisas de Deus. A maioria das religiões humanas, se você não precisa nem de muita ajuda da Bíblia, não, se você só analisar elas com a cabeça, você consegue ver que a coisa não faz sentido. Mas como ela toca a emoção da pessoa, a pessoa não tem regularidade, não tem profundidade, ela vai lá uma vez na vida, está na morte, o ritual é impressionante, ela quer um alívio daquela preocupação, daquela ansiedade, ela consegue o alívio, então pronto, resolveu. Professor, eu acho que o que entristece a gente mais com o evangelho é que as igrejas evangélicas estão usando essas coisas, óleo bento, óleo de Israel, farinha de trigo lá, veio de não sei. É vergonhoso saber que os evangélicos usam esse tipo de ritual também. Elaine usou a palavra certa. É vergonhoso saber que isso existe em igreja evangélica. Existe, irmãos. É mais triste ainda saber que nem de lá é o óleo. Lógico que não. É uma fachada. Mentira ainda. Quero dizer para os irmãos alguns cuidados que a gente deve ter nisso. Primeiro, a gente tem que procurar demonstrar pelo nosso comportamento que nós não somos evangélicos desse perfil. Segundo, nós devemos evitar julgar os irmãos que estão lá. Não, nós somos batistas. Nós devemos mostrar, irmãos, pelo nosso comportamento, que as coisas de Deus para nós têm profundidade, significado, são santas e dignas de reverência, que a nossa vida cristã é constante, é caracterizado por uma rotina de compromisso com a nossa igreja, com o nosso Deus, nossa leitura bíblica diária, a nossa oração. Isso, irmãos, é o testemunho mais forte que você pode dar e muito mais eficaz do que você ficar discutindo. Faz pouco tempo abriu uma igreja ali, subindo aqui a rua da igreja, na esquina com a Rua Felicidade ou Santa Cruz, aquele pedacinho ali que tem na Marambaia.
subindo para cá. Aí eu passava por ali e via a igreja e vinha para cá. Passava e via a igreja e vinha para cá. E vi, agora não vejo mais, fechou. Se durou 1 ano foi muito. Constância, estabilidade, fruto, essas coisas vão mostrando rapidamente. A Bíblia diz, Deus mostra a diferença entre uma coisa e a outra. Não é com discussão, não é com confrontamento que a gente vai mostrar isso. Confrontamento não, comportamento sim. Comportamento sim. Vamos terminar por aqui, irmãos? O tempo avançou bastante hoje.